Graças e paz, amados irmãos. Vamos começar a nossa live aqui da juventude. Estamos juntos. Hoje uma live especial. Vamos chamar aqui a Mariane para poder a gente iniciar a nossa live. Estamos um atrasozinho, mas vamos iniciar agora nossa live. Mandar um abraço para o João, cantor, pai da Mariane. Ainda quero ter a honra de ter o senhor aqui cantando aqui na igreja, né? E agora com o templo novo aqui, para mim vai ser uma satisfação, né? Estou fazendo essa live direto aqui do templo. Nós estamos nos últimos preparos aqui do templo, por isso que o áudio não pode ser que não esteja tão bom. Também algumas tremedeiras, mas enfim, vai ser uma palavra também contextualizada também. Estou esperando só a Mariana entrar para poder a gente começar a fazer os louvores e logo após a gente ter o momento da palavra. A Mariana entrou, já vou chamar ela aqui. Oi Mari, tudo bem, querida? Tudo bem com você? Como vocês estão? Tudo bom, Mariana? Bem, graças a Deus, pastor. Tudo bom? Tá travando um pouco a sua imagem. Não, só um minuto. Tá travando um pouco a sua imagem. Acho que choveu também, né? Aí fica... Quero mandar um abraço aqui para o Matheus. Matheus está sempre presente. Matheus, queremos ter a honra de conhecer o Matheus, sempre presente aí nas lives da juventude também. Deus abençoe sua vida, Matheus. Depois fala para a gente de onde você é, como conheceu tanto a juventude como a igreja. Isso é muito importante para nós também. Ok? Vamos guardar aqui a Mariana que resolveu o problema dela da internet. Já chamei ela aqui. A gente começar os louvores. Mas, gente, tá bom o áudio? Tá baixo, tá ruim, tá com chiado? Como é que tá? Eu tô sem fone de ouvido, aí eu não... E eu também tô aqui na sede da reforma aqui. Aí eu não sei como tá a conexão para vocês. Berinha entrou agora. Oi, Bera, tudo na paz, querida? Seja bem-vinda à live também. Só queria que alguém tivesse online agora, pudesse dando feedback quanto a questão do áudio para ver se está legal. Eu estou aguardando a Mariana entrar para poder a gente iniciar a nossa live. Amém? Enquanto o Matheus já confirmou e está tudo ok. Voltei, pastor. Melhorou? Mari, pronto, agora vai, né, Mari? Tá travando. Tá travando. Tá travando o ar? Abre aí no... Eita. Tá travando? Tá travando um pouquinho, Mari. Mas assim? Tá travando, tá travando. Eita, meu Deus. Vou tentar colocar no 3G aqui, rapidinho. Bota no 3G que eu acho que deve ser melhor, viu? Uhum. Vou tentar aqui. Tá. Amém. Amém. Vamos peço um pouco de paciência para poder a gente estabelecer a conexão aqui para poder aqui. Vamos aproveitar então para a gente estar orando. Stephanie também
entrou agora. Vamos aproveitar para que Mariana está estabelecendo ainda e vamos estar fazendo uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, esse momento, o culto da juventude, intitulado Como Estamos Juntos, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre nossa juventude, sobre a Tua igreja, a Igreja de Cristo, Pai. Pai, Espírito Santo de Deus, fica conosco, fica nesse local aqui, Pai, nos usa aqui como instrumento Teu, usa a vida da Mariane, Pai, estabelece a conexão dela, Pai, em nome de Jesus, para que ela possa ser um instrumento Teu aí, Senhor, no louvor, Pai. Pai, vai falando, Senhor, aos corações de todos que estão online, na vida da Bela, da Stephanie, do Mateus, do João, de tantos outros que estão online e que depois vão entrar e que também depois vão ver esse vídeo gravado, Pai. Pai, fala grandemente tudo aquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas. É isso que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente? Vamos tentar aqui se conectar. Agora a Mari está no 3G. Mari está tentando entrar no 3G aqui para poder a gente iniciar. Caso ela não consiga, a gente vai na palavra mesmo e deixa um pouco de lado o louvor por conta para não avançar muito o tempo, né? Porque não tem Spotify, né? Só para quem está entrando agora, talvez um cenário diferente. Eu estou fazendo aqui ao vivo aqui na igreja, onde a gente vai inaugurar provavelmente no próximo domingo. E eu estou aqui porque todos os dias estamos aqui para poder a gente estar ajudando nessa reforma, que tem muita coisa para fazer. Estamos nos preparativos finais, né? Mas tem muita coisa para fazer para que fique tudo lindo, porque o Senhor merece tudo isso. Pronto, agora vamos lá na Mari para ver se agora vai. Deixa eu chamar ela para ver se agora no 3G dela se vai. Vamos lá tentar. Agora melhorou, acho. Pronto, tudo certo. Pronto, agora melhorou. Vamos lá, gente. Vamos Melhorou. provar. Vamos lá. Fecha ali. Por muito tempo andei sem conhecer você, vivia preso em mim pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Você me encontrou e achou graça em mim. Você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor em minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Por muito tempo andei sem conhecer você, vivia preso em mim pra me satisfazer,
mesmo sem merecer. Você me encontrou e achou graça em mim. Você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou, seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Amém. Amém. No deserto, fiquei eu no deserto, de quem eu fui. Eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Vê meus pecados, os que escondo no fundo do meu coração e derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo
planta esperança na terra do meu coração e espalha o barro que ainda faltava. Abra a janela pra luz encontrar o que Cristo oferece. Ele é luz do água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. O pão que alimenta o faminto, o vinho esmagado e servido da cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Amém. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o meu coração fala. Acalma a tempestade no meu interior, e outra agitada que precipita a tensão e as dúvidas que vem com tudo.
Na quebra das ondas encontram os cheiros do meu coração. Na meditação querem me assustar. O silêncio venha comigo falar. O silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso parar. Meu coração é meu pra das vidas que vem comigo, na quebra das ondas encontra os rostos do meu coração. Na tentação querem me assustar. O silêncio venha comigo falar. O silêncio venha me amar. É no coração é pra Amém, amém. Amém, querida. Amém, gente. Fiquei com Deus. Como é que você está? Tá tudo bem? Tá tudo bem, pastor, graças a Deus. Está tudo em paz. Tudo bem aí na obra? Tá tudo bem. Tudo jóia, né? Depois vocês vão vendo nos stories a foto do nosso tripé da nossa live de hoje. Totalmente improvisado. Eita, quero ver os bastidores. Vamos ver os Amém, bastidores. querido. Tá bom. Deus Tchau, gente. abençoe Até sua próximo vida. sábado. Tchau, Amém. pastor. Até mais. Amém. Amém, amados. Deixa eu só ajeitar aqui o nosso improviso aqui. Um pouquinho para trás. Tira de lá. Bom, minha gente, hoje a gente vai estar meditando sobre a obra de Deus na minha vida. Eu tenho passado esses últimos quase 30 dias, mais ou menos 20 dias para ser exato, aqui na obra, praticamente todos os dias, chegando aqui por volta de 7h30, 8 horas, e saindo em média entre 6, 7 horas, algumas vezes 9 horas da noite, tirando direto aqui, junto com os fornecedores, voluntários, comprando material, vai e vem, liga para as pessoas, pede ajuda, e tem sido maravilhoso assim os milagres de Deus aqui nessa obra, né? Espero que tudo dê certo para que no próximo domingo, o outro, a gente possa estar inaugurando, mas tudo tem o seu tempo. E é justamente nesse tempo que a gente vai estar ministrando a palavra de hoje. O Bruno está comigo aqui, vai me ajudar aqui com o celular dele. E a palavra de Deus hoje está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo do 1 ao 11. E eu queria meditar com vocês. É um texto muito conhecido, né, para nós. E que tem como título Tempo para Tudo.
E se tem uma coisa que a gente não sabe é administrar nosso tempo, né? A gente é horrível para administrar o nosso tempo. Independente se você é novo, se você é velho, se você é intermediário como eu, né? Eu sou intermediário. A gente não é bom para poder a gente administrar nosso tempo. Ou a gente gasta muito nosso tempo com besteira, ou ocupa muito nosso tempo e acaba que não tendo tempo para algumas coisas que são necessárias também sobre nossas vidas. Mas o Senhor fala que existe um equilíbrio, é um tempo para tudo, esse tempo de equilíbrio. E a palavra lá em Eclesiastes, capítulo 3, a minha versão diz assim: tudo nesse mundo tem um tempo. Tudo nesse mundo tem um tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Olha só, bem profético, né? E quando a gente fala hoje sobre a pandemia, que a gente precisa desse afastamento, né? Deus lá em Eclesiastes já estava falando que existe um tempo de afastamento. Olha aqui, Deus maravilhoso, né? Que bem antes de tudo acontecer, ele já estava falando. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E aí o versículo 9 diz assim: o que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada pessoa. Ou seja, a palavra está dizendo o seguinte, que Deus colocou o trabalho para a vida das pessoas. O trabalho o trabalho é valoroso, é bom trabalhar. Só que ele fala que a gente precisa equilibrar esse tempo que Deus deu sobre nossa vida. E aí, no versículo 11, ele diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as coisas que ainda vão acontecer. Porém, nós não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então, o que é que isso quer dizer? Primeiro que, como eu falei, existe um tempo de equilíbrio que Deus dá e foi o próprio Deus que nos deu essa movimentação de trabalho, né? Tem tanto a movimentação de trabalhar, a movimentação de se divertir. Eu, por exemplo, eu estou sofrendo muito porque eu gosto muito de ir para o cinema. E essa fase do cinema vai demorar muito. E para mim não se compara colocar um filme dentro de casa do que ter aquela emoção do cinema, né? E eu que gosto muito de ver cinema, para mim está um saco que praticamente eu já vi todos os filmes atuais que já se passaram. Então, estou sofrendo muito por conta disso. Então, a gente sabe que não é só você ficar em casa estudando, não é só ficar em casa orando, há tempo de se divertir também, há tempo para todas as coisas, porque foi Deus que deu esse tempo para poder a gente administrar. Só que a gente não sabe administrar esse tempo da forma plena. E ele fala também que ele nos deu também um tempo para poder a gente entender tantas coisas que já passaram, como as coisas que vão acontecer. Só que ele fala dele, dá uma ressalva. Só que nós não vamos ter esse entendimento de forma plena. Ou seja, nós não vamos ter total entendimento das coisas que já aconteceram sobre nossas vidas, como também das coisas que vão acontecer. Temos sim, Deus fala a todo momento sobre nossas vidas, algumas coisas que aconteceram, algumas fases, alguns processos que passamos, e Ele sim já falou para nós, Ele sim já explicou parte desses planos, desses processos, só que a gente não compreendeu. Só que claro que, como ele fala aqui, ele não vai falar, talvez ele não vai falar isso de
para você entender. Um dia você vai entender isso de forma plena. Quando você estiver lá no reino de Deus, quando você estiver face a face com Ele, você vai entender os porquês e os paraquês daquilo que aconteceu em uma fase da sua vida. E ele fala que existe um tipo de pessoa que ele dá a oportunidade também de saber aquilo que vai acontecer, mas também não totalmente 100%. Ou seja, é aquelas pessoas que ele não é que ele escolheu, mas são as pessoas que querem estar mais próximo dele e por conta disso vão ver coisas que outras pessoas não viram, que é a intimidade, que é coisas vindouras, entendeu? Que é coisas vindouras. Então, a gente precisa compreender esse texto. E quando eu estava meditando nessa palavra, quando eu tive essa incumbência de trazer essa palavra, e nesse turbilhão dentro dessa obra aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? Porque eu estou sem tempo. Eu chego aqui na obra, eu estou acordando, vocês terem uma ideia, eu estou acordando, eu vou dormir de 1h da manhã, porque eu tenho que fazer o devocional Esperança, que é o devocional que eu jogo para o outro dia de manhã logo cedo, para a maioria de vocês receberem. Então eu já estou fazendo já um dia antes, por volta de 11 para meia-noite, eu coloco isso e já coloco programado para vocês estarem assistindo. Acordo 5h da manhã, faço o meu momento com Deus, vou ler a palavra, que nós temos um propósito aqui na Juventude. Então, se você ainda não está com esse propósito de leitura da palavra, junte-se a nós, vamos ler a palavra de Deus, toda ela, por completa. Estamos com esse propósito. Aí vou ler junto com a Juventude, depois tem o meu momento também, meus 3 capítulos que eu tenho de leitura minha com Deus, e aí faço uma refeição e desço aqui para a região da Jatiuca para poder acompanhar toda a obra. Então tem sido muito intenso, tenho que sair, comprar material, tudo. E aí quando veio, o tamo junto, e aí? É você que vai pregar, pastor. Eu fiquei pensando, não tenho tempo. E aí Deus deu justamente essa palavra, né? Há tempo para todas as coisas. Então, há tempo para reformar e há tempo para construir. A palavra falou sobre isso. Mas há tempo também para poder a gente se dedicar aqui e trazer uma palavra. E aí Deus veio ministrar justamente sobre isso, sobre obra, sobre a obra que Deus faz na minha vida. E existe um tempo e existem os processos também. E Ele nos trouxe aqui, diante dessa obra aqui, para poder fazer você compreender, não de forma plena, porque Ele mesmo falou aqui, mas pelo menos compreender aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele vai fazer sobre a sua vida. Então, quando a gente vai ver, a nossa vida é feita de processos, de fases. Algumas pessoas costumam dizer que a vida é como uma roda gigante. Um dia a gente está por cima e outro dia a gente está por baixo. Mas esquece que na roda gigante não só existe a fase de cima e a fase de baixo, mas existe também os entre-meios também. Então, isso são processos que a gente vive. Quando eu venho para uma obra, que eu já participei muito de obra, porque eu já construí casa, eu já fiz arquitetura, não concluí o curso, mas fiz arquitetura, gosto muito dessa parte de obra. E eu sei que obra ela tem todos os seus processos. Como, por exemplo, vamos meditar aqui dentro dessa obra aqui, da reforma da igreja, para vocês compreenderem talvez aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. E eu quero trazer vocês para dentro dessa obra. Por exemplo, quando a gente vem aqui para essa obra, a gente muitas vezes não compreende aquilo que Deus está fazendo sobre nossas vidas. Como, por exemplo, quando eu vim para esse local aqui era um restaurante de uma irmã. E eu sempre vim aqui várias vezes e eu nunca imaginei isso aqui como uma igreja. Nunca veio na minha cabeça esse local aqui como uma igreja, como um templo. E várias vezes ela me ofereceu esse local e eu nunca imaginei que isso aqui poderia ser um templo. E é interessante que, não sei se todos aqui
mas eu também, eu nunca me imaginei, nem como crente, nem como cristão, nem tampouco como um pastor. Então, coisas que a gente nunca imagina que vai passar sobre nossas vidas, coisas boas e coisas ruins também, porque o processo não é só de coisas boas, mas também são de coisas ruins também, porque a vida é feita, a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflição, ou seja, são processos ruins que vão acontecer sobre nossas vidas. E é interessante que diante desses processos, existem algumas mudanças que são necessárias serem feitas para que as coisas possam fluir. Como, por exemplo, não sei se a gente vai conseguir, vocês vai poder captar. Essa janela aí, que está um pouco branca, isso aí não era uma janela, isso era uma porta. Por quê? Porque na construção desse restaurante, essa porta era necessária para essa pessoa. Mas para mim não. Para mim ela estava sendo, não estava sendo útil nesse espaço, nesse lugar. Então eu visualizei o que? Uma mudança. Eu modifiquei aquela porta, eu peguei essa janela daqui, que estava lá no final, aqui atrás, entendeu? E troquei essa porta pela posição dessa janela. E sendo assim, eu fazendo esse processo, eu consegui com que aquilo que eu queria, aquilo que Deus queria nesse local, nesse templo, fosse dinâmico, fosse útil. E é isso que acontece sobre nossas vidas também. Nós temos que estar atentos aos processos de mudança que Deus quer promover sobre nossas vidas. Porque às vezes a gente toma como base o testemunho, ou a forma que Deus fez na vida de alguns irmãos. A forma que Deus fez na vida de alguns irmãos não pode ser parâmetro. Pode ser parâmetro para a nossa fé, ou seja, para a gente se encorajar cada vez mais, para poder a gente buscar cada vez mais. Mas a forma que Deus fez na vida dele não quer dizer que vai ser igual da que Deus vai fazer na minha vida. Porque os processos são diferentes. Então, existem mudanças que foram feitas na vida de outras pessoas que podem não ser iguais na minha vida. Eu, por exemplo, quando eu me converti no processo, quando eu era muito jovem, quando eu tinha por volta de 22 para 23 anos, o processo que Deus teve que fazer na minha vida foi de afastamento geral, pelo menos naquele início ali, daqueles velhos amigos. Por quê? Porque eu sabia que se eu estivesse naquele momento de conversão, se eu estivesse frequentando ainda junto com aqueles amigos ali, eu não conseguiria ficar de pé. Então, no meu caso, eu tive que me afastar daqueles amigos ali, os amigos de farra, os amigos de saída, para que aquilo que Deus tinha na minha vida pudesse ser alicerçado. Mas esse processo pode ser diferente na sua vida, porque os processos são diferentes na vida de cada um. Uma coisa também que a gente precisa compreender também é que dentro do processo também, quando às vezes Deus começa a trabalhar sobre nossas vidas e a gente acha tudo lindo, tudo maravilhoso, quem está de fora. Mas muitas vezes até a gente mesmo acha que a nossa vida está linda, está maravilhosa. Não sei se você já se deparou ou se você é uma das pessoas que diz assim, eu não fumo, eu não bebo, está tudo bem com o meu casamento. Então, ou seja, são aquelas pessoas que por fora está tudo bem, acham, até mesmo para ela mesma, acha que está tudo bem. Mas basta escavacar um pouquinho, mexer um pouquinho, que vai ver que não está tudo bem, que tem muita coisa que precisa melhorar, que precisa ser tratado. Por exemplo, quando a gente pegou esse prédio aqui, a gente viu que o prédio, quando a gente entrou, poxa, o prédio está maravilhoso, está novinho, a gente não vai gastar nada.
Mas quando a gente começou a quebrar, quando a gente começou a quebrar algumas coisas e começou a visualizar, a gente começou a ver que boa parte das coisas precisavam ser restauradas. Como, por exemplo, o telhado precisava ser restaurado, a parte elétrica, entendeu? Então, a gente vai vendo que quanto mais a gente começa a escavacar, quanto mais a gente começa a quebrar, quanto mais Deus começa a trabalhar em nossas vidas, mais nós vamos vendo que precisamos ser trabalhados e que estamos, eu não vou nem dizer que estamos muito longe da presença de Deus, mas talvez daquilo que Deus quer para nossas vidas. Porque às vezes, quando a gente fala que estamos muito longe da presença de Deus, pode parecer que isso venha a denotar como algo que vai trazer para você uma fonte de desânimo. Eu estou muito longe, eu não vou chegar mais nesse nível, então para que eu vou buscar esse nível se eu não vou chegar? Não é isso. Existe um nível que é possível, um nível de intimidade que Deus tem sobre nossas vidas e que Deus espera que nós possamos buscar e chegar. E você que está vendo essa live hoje, com certeza pode chegar nesse nível. Uma outra coisa também que eu vi que foi muito interessante e que talvez foi o ponto fundamental dessa reforma aqui. Às vezes a gente acha que tem coisas que a gente pode tirar de nossas vidas. Mas a gente não entende que essas coisas são os pilares da nossa vida. Ou seja, é aquilo que nos faz ficar de pé. Sabe uma coisa que eu percebi quando eu vejo essa questão de tempo? É que no corre-corre da vida, tanto eu como pastor, como vocês que estudam, como cada um que tem os seus compromissos, seja profissionais ou de estudo, a gente acaba aqui dizendo assim, eu estou sem tempo, e a primeira coisa que a gente faz é o quê? É deixar de ler a palavra, é deixar de orar, ou seja, a base é tirada. E quando a base é tirada, facilmente a gente cai. E quando a gente entrou nesse prédio aqui, a coisa que mais me chamava a atenção, talvez até brinco, né? Porque arquiteto gosta de tirar as coisas e engenheiro sempre se preocupa na parte estrutural. Arquiteto é na parte do design, de tudo ficar bonito, amplo, né? Mas às vezes ele não compreende que precisa ter o equilíbrio do estrutural para não cair para aquilo que é bonito para mostrar. Então a gente se deparou com uma coluna. Essa coluna daqui. Essa coluna, na verdade, ela tinha por volta de 1 metro e pouco. Então, eu pensei, eu olhei, eu analisei, eu vi que aqui tinha uma viga. Eu não concluí o curso de arquitetura, mas eu tenho muito conhecimento. Vi que aqui tinha uma viga. Então, eu pensei, essa coluna, eu acho que pode sair. Eu vou começar a quebrar para ver se tudo isso era coluna, e se 1 metro, para poder ver o que é coluna e ver se ela pode sair. Eu comecei a bater e comecei a me empolgar. Por quê? Porque vi que é a alvenaria. E a alvenaria não é a fonte de sustentação de uma casa, de um prédio. E quanto mais eu batia, eu via a alvenaria cair e aquilo ali ia me empolgando. Por quê? Porque eu ia ver aquilo que eu tinha projetado de amplo, de bonito, sobre esse templo iria ser concluído. E aí, para minha surpresa, no final, de forma tão fininha, existia uma coluna. E aí eu parei. Por quê? Porque como eu não tinha fonte de conhecimento, até porque eu não concluí o curso de arquitetura e também eu não sou engenheiro, chamei a ajuda dos universitários, chamei 3 engenheiros e chegamos à conclusão de que essa coluna aqui é um pilar de sustentação dessa viga, de toda essa laje. Ou seja, eu ainda cheguei e ainda disse assim, porque
Eu queria que isso fosse amplo. Eu queria que a visão que as pessoas tivessem do Ministério do Louvor fosse ampla. Então, se eu conseguisse tirar essa coluna para um pouquinho só aqui, ó, se eu pudesse colocar ela um pouquinho para cá, já era suficiente para mim, que eu desenhei toda essa área aqui, essa planta baixa aqui do templo, para poder ficar perfeito. Mas o engenheiro ele chegou para mim e disse assim, olha só, a sua ideia, na lógica, é interessante. Por quê? Porque existe, nessa linha que eu queria colocar, a viga. Eu queria tirar essa coluna de cá para colocar mais ou menos aqui. Porque aqui existe uma viga que passa por cima dessa e ela deita em cima dessa daqui. Então, na minha ideia, no meu pouco conhecimento, eu pensei, se ela passa por aqui, o maior peso é aqui. Então, se eu trocar a coluna do lado de lá e botar ela aqui, tranquilo, eu resolvo tudo. Eu estou descansando. Essa viga que está em cima dessa coluna. Então, eu consigo tirar essa coluna e ficar tudo lindo. E aí ele falou, a ordem de raciocínio não é essa. Porque pode ser quando você cortar essa coluna daqui, essa estrutura, ela racha e caia tudo. E aí eu fiquei com medo. Aí eu disse, eu como pastor, eu digo, não. Eu não posso fazer com que o design, a parte bonita, ou até mesmo aqueles irmãos que vão dizer, passar todos os anos dizer assim, pastor, eu não consigo ver o Ministério do Louvor porque tem uma coluna no meio da igreja. Mas eu preferi pagar esse preço de ouvir essas coisas todas do que sofrer um problema com uma segurança de uma casa caindo, de uma igreja caindo em cima dos irmãos. O que é que isso quer dizer? É uma aula de engenharia? É uma aula de arquitetura? Não. É uma aula de processos, é uma aula de respeitar, é uma aula de entender e é uma aula de prioridade. Porque essa coluna aqui representa muitas vezes o maior processo que Deus tem sobre as nossas vidas. E que muitas vezes a gente quer tirar e que muitas vezes a gente acha feio, que muitas vezes a gente despreza, mas é isso aqui que faz com que tudo isso daqui fique de pé. Então, compreenda isso daí. Não adianta você ter tempo para estudar, para jogar bola, para brincar, para fazer o que for. Até mesmo para aqui, para o pastor fazer a reforma da igreja e ficar o dia todo aqui. Não adianta. Aí, para a igreja, eu estou aqui trabalhando para a igreja. Não adianta. Foi Deus que ministrou sobre a minha vida também. Não adianta. Porque eu não estou preocupado com templos feitos por mãos humanas. Deus está preocupado com o templo do Espírito Santo. Que sou eu, que é você. Então, ainda que esteja feio, ainda que esteja tronchinho, ainda que falta coisa, ainda falta reboco, coisa para fazer, muita coisa, as pessoas criticam e dizem que não importa. O mais importante é a coluna estar de pé. É a coluna ser respeitada. É isso daqui que ninguém vê, que todo mundo despreza, continuar de pé sobre a tua vida. Então, que em nome de Jesus você possa compreender através dessa palavra que todos os processos da sua vida são importantes. E que você vai passar sobre altos e baixos, sobre muita coisa na sua vida. Vocês ainda são muito jovens, também sou muito jovem, vou passar por muitas coisas. Mas compreenda sempre que nada pode comparar com isso aqui. Com aquilo que te faz de pé. Que é o teu momento com Deus. Então,
Ainda que os processos na tua vida estejam corridos, de estudo, de tudo, seja o que for. Mas não deixa com que essa coluna caia. Porque o inimigo, ele tem feito justamente isso. Colocado muita coisa sobre a nossa vida para que a gente despreze o tempo de a gente deixar essa coluna de pé. E Jesus, ele fala várias parábolas. Uma delas, ele fala daquele construtor insensato que construiu a casa na areia. E que quando o vento, a água bateu, a casa caiu. E a palavra fala o quê? E grande foi a queda. Não sei se vocês já viram, né, que nos últimos anos a gente teve algumas catástrofes, né? Teve em Fortaleza um prédio que caiu. Por quê? Não sei se vocês lembram. Falta de manutenção nas colunas. Os ferros daquelas colunas ali, daquele prédio ali de Fortaleza caiu. Estavam totalmente enferrujados, não foram tratados, não tiveram tratamento com o tempo foi passando, achando que... Vamos contextualizar agora. Achando que eu já sou crente já desde que eu nasci, já nasci num berço evangélico, o tempo vai passando, a gente não trata a coluna, a igreja se torna algo natural, religiosidade, e aí um dia aquela base cai. Então, que em nome de Jesus, independente de como foi construída a sua base, se foi através de seus pais, ensinando a palavra, ou foi de um encontro com Deus, mas faça com que ela continue de pé, porque é ela que vai transformar a tua vida e que vai fazer grandes coisas sobre a tua vida. Então, respeite os processos todos, brinque, se divirta, estude muito, vocês têm que estudar, mas tenham tempo com Deus. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a salvação. Amém? Eu queria orar com você. Eu queria que vocês pudessem estar orando também por tudo aquilo que a gente tem construído aqui com essa reforma. Porque isso aqui é para vocês, isso aqui é para que o nome de Deus seja glorificado. Eu tenho a certeza que muitos jovens vão ser alcançados aqui também. Porque o projeto aqui que nós temos não é de ser mais uma igreja e nem tampouco de ser a melhor igreja. Nós queremos ser a igreja que o Senhor escolheu para fazer aquilo que Ele quer nesse local. É esse o nosso propósito. O que Ele quer da forma que Ele quer para nós. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar em Tuas mãos, Senhor. A cada jovem, Pai, que tem passado por processos dos mais variados. Processos traumáticos, processos problemáticos, bons processos também, Senhor. Mas que, de alguma forma, tem tirado, Senhor, tem destruído, Pai, a base, o alicerce, que é o Senhor, Pai. Pai, talvez essa base está prestes a cair, Pai. Mas em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com nós aqui, que iríamos fazer uma besteira, mas que o Senhor levantou pessoas aqui para dizer assim, epa, não faz isso não. Porque é isso que faz o prédio ficar de pé. Então, que em nome de Jesus, que os teus filhos também possam compreender isso. Que possa compreender que essa live foi levantada para poder fazer com que eles possam realmente dar valor àquilo que faz eles ficarem de pé. Que haja divertimento, que haja estudo, que eles trabalhem, mas que eles busquem intimidade com o Senhor, Pai. Porque sem isso, nem veremos ao Senhor e nem tampouco nós teremos ânimo para poder enfrentar um mundo que é tão cruel, Pai. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela vida de todos os jovens que fazem parte dessa live, dessa igreja, Pai, e que possamos ser a geração que quer fazer a diferença, não entregando panfleto, Pai, não,
Porque eu creio de uma geração que não é mais uma geração de entregar panfletos, Pai, mas é uma geração de ser o panfleto, Pai. É uma geração onde vai passar, as pessoas vão dizer, vão compreender, vão ler, vão ter uma leitura clara da imagem de Cristo, daquilo que Ele quer, daquilo que Ele quer passar pela vida de muitos, Pai. Então chega de panfleto, Senhor. Queremos ser cartas vivas nas Tuas mãos, Senhor. Então que em nome de Jesus possamos respeitar esses processos de Deus e esse alicerce sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos que participaram dessa live. Amanhã estamos juntos de novo, agora só que com o culto da família. E que em nome de Jesus esperamos que nesse domingo ou outro a gente está aqui online e presencialmente também, se for a vontade de Deus. Se não for, vamos esperar mais um pouquinho. Seja feita a vontade de Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Abraço aí para Gabi. Nos encontramos amanhã, que possamos estar orando. Felipe aqui que deu um duro grande aqui, quebrando tudo aqui. E que em nome de Jesus vocês possam estar sendo abençoados com essa live. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.